Boa noite, Getúlio, lembra? Hoje eu vou falar um pouco sobre o budismo Nichiren Daishonin, que começou lá com Sakyamuni, e, enfim, falar sobre o budismo. Então aqui eu trouxe algumas anotações sobre o estudo do budismo que eu venho fazendo ao longo desse tempo. Confesso que intensifiquei agora, coisa de 2, 3 anos atrás. Bom, então Sakyamuni é o fundador do budismo, né? Ele fez do sofrimento alheio o seu próprio sofrimento e buscou uma solução. O resultado, tornou-se um Buda, aquele que despertou para a verdade, que a lei fundamental que permeia o universo e a vida existe no interior da própria vida. Como compreender isso? Através do exercício diário da prática do Nam-myoho Renge-kyo, fé. Seus ensinamentos foram compilados em sutra, destacando o Sutra do Lótus, que revela a verdade da iluminação do Buda. Então, assim, a preocupação de Sakyamuni consistia em entender essas 4 questões que são cruciais na vida de qualquer pessoa: o nascer, o envelhecer, o adoecer e o morrer. Isso gera um sofrimento para a maioria das pessoas, né? Então, assim, e ele pegou esse sofrimento e tentou desvendá-lo. Por que isso ocorre? E ele descobriu uma verdade. Qual verdade? É que ninguém escapa dessas 4 condições elementares da vida: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então nós temos aí uma percepção clara de tempo e também de espaço. Tempo, nasceu, teve um tempo para nascer, e tem um tempo até a morte. Entre um e o outro nós temos esses 2 fatores aí intermediário: o envelhecimento e a doença. E isso tudo, esses 4 aspectos fundamentais da nossa vida, ela é permeada por uma lei. Essa lei que rege todo o universo, que é o quê? A lei de causa e efeito, que a maioria das pessoas confunde essa lei com a lei de ação e reação. Essa lei de causa e efeito fica melhor compreendido quando a gente usa uma planta muito conhecida, a planta de lótus. É aquela planta que ela nasce em um terreno de lama, né, lamaçal, né, e ela se desenvolve de forma subaquática, né? Tem aquela água superficial fédica, contaminada, né? Então, assim, e ela nasce dali, está submersa, e ela emerge e começa a desenvolver. Essa lei é a que permeia a nossa vida. Então a gente nasce disso aí. A nossa vida é assim. A gente está envolto por uma camada escura, ilusória. Quando a gente desperta para essa questão, a gente sai dessa condição e transforma nessa flor do lótus. Essa flor do lótus, quando ela se desenvolve, quando ela desabrocha, ela traz a simultaneidade, que é o quê? A flor e o fruto simultaneamente.
Então a lei de causa e efeito ela é simultânea. Então eu tenho uma causa, seja ela qual for, e vai manifestar um efeito simultaneamente em minha vida, seja ele qual for. Então quando eu desperto para isso, porque o Buda é a pessoa que desperta. Desperta para quê? Para o entendimento da nossa vida. Então quando eu desperto para isso, eu me ilumino, porque eu entendi que essa lei de causa e efeito que permeia todo o universo também permeia a minha vida. Quando eu entendo isso, eu desperto, eu me ilumino para essa questão. E aí ele teve essa preocupação de escrever isso no Sutra do Lótus. Ele escreveu vários sutras ao longo dos 40 anos em que ele propagou esse budismo. Durante 40 anos ele procurou ensinar o maior número de pessoas essa boa nova. Como que a gente atinge a iluminação na presente existência. E aí ele escreveu um dos sutras, o mais importante, o Sutra do Lótus. Então ele foi, à medida que ele foi entendendo, aprofundando, dialogando com as pessoas, ele foi edificando até chegar no Sutra do Lótus, que é o Sutra dos Sutras. Então chegou no Sutra do Lótus. E lá no Sutra do Lótus, ele revela uma verdade. Só que pela época, difícil compreensão, isso vai ser revelado num segundo momento. Ou seja, numa terceira etapa, que a gente chama. Essa primeira etapa, os primeiros dias da lei. A segunda etapa, os médios dias da lei. Tanto a primeira como a segunda, as pessoas não tinham condições de compreender esse ensinamento. São nos últimos dias da lei que as pessoas estariam preparadas para o entendimento dessa lei mística. São os últimos dias da lei, que é essa época que nós estamos vivendo. Por quê? Porque tanto nos primeiros dias da lei como nos médios dias da lei, as coisas estavam tudo no seu devido lugar. Não tinha nada fora do lugar. Nos últimos dias da lei, as coisas se invertem. O que passa a ser positivo fica negativo. O justo passa a ser injusto. O bom passa a ser mal. O que age de forma correta passa a ser o incorreto. Ou seja, houve uma inversão de valores. Isso vai gerar na maioria das pessoas o quê? Um alto grau de sofrimento. Essa inversão de valores. A gente fica sem entender por que isso está acontecendo. E é justamente quando inverte-se os valores, é propício para entender a lei de causa e efeito. Por quê? Porque se inverter os valores, se o que era justo passa a ser injusto, o que era belo passa a ser feio, o que era grande passa a ser pequeno, e por aí vai, o que era claro passa a ser escuro, e por aí vai. Agora, é possível mostrar que essa inversão se deu por causa de uma causa, o efeito, essa inversão de valores. É por isso que os últimos dias da lei são propícios para esse tipo de entendimento, porque houve a inversão de valores.
Então, seguindo. Então, ele revela a verdade da iluminação. Qualquer pessoa pode se iluminar. Só que nos últimos dias da lei, quem vai decifrar isso que está lá no Sutra do Lótus é justamente Nichiren Daishonin. O Buda, considerado o Buda dos últimos dias da lei. Por quê? Porque ele revela a nós o Nam-myoho Renge-kyo. Então é através desse mantra, vamos colocar assim, que eu atinja a minha iluminação na presente forma que eu me encontro. Então, quando Nichiren Daishonin revelou o Nam-myoho Renge-kyo, ele assegurou que qualquer pessoa, na forma que se encontra, atinge a iluminação. Simplesmente recitando o Nam-myoho Renge-kyo. Essa é a prática budista. E ele ainda nos presenteou com um objeto de devoção, chamado de Gohonzon. Esse objeto de devoção, ele é o espelho da nossa vida. Só que para mim ver o reflexo da minha vida nesse espelho, eu tenho que o quê? Concentrar minha mente na hora que eu estiver recitando o Nam-myoho Renge-kyo. Então o objeto de devoção é nesse sentido. Eu vou devotar o quê? Ao universo. Esse Nam-myoho Renge-kyo, a causa, para eu obter o efeito, a iluminação da minha vida, na presente forma em que eu me encontro. Só que para isso eu tenho que fazer essa prática de forma correta. Como? Observando a minha mente diante desse objeto de devoção. Aí eu vou acionar um meio simultâneo. Se eu recito o Nam-myoho Renge-kyo, a causa, simultaneamente eu vou atingir a iluminação, o efeito. Então eu tenho a prática, recitar o Nam-myoho Renge-kyo diante do Gohonzon, observando a mente. Essa é a prática budista. Tem um outro aspecto. Mas é só isso? Não. Eu tenho que estudar essa filosofia de vida para entender a minha vida e para entender a sociedade em que eu vivo. Essa sociedade, ela está passando pelos últimos dias da lei. Os últimos dias da lei não significa que são os últimos dias para acabar tudo. Não, não é isso. É os últimos dias da lei porque as coisas estão invertidas. As concepções que eram ditas universais, imutáveis, mudaram de forma radical. Por isso os últimos dias. Porque o primeiro e o médio se manteve. Nos últimos, inverte tudo. A sensação que nós temos é que está tudo de cabeça para baixo. A sensação que temos é que está tudo fora do lugar. Mas como que eu recupero isso? Como que eu alinho de novo a isso? É quando eu consigo elevar o meu estado de vida. E como que eu elevo meu estado de vida? Recitando o Nam-myoho Renge-kyo. Essa é a prática. O estudo é para mim entender essa filosofia de vida. Entender como que funciona a lei mística. Só que esse entendimento e essa prática, ela só vai ser possível eu acelerar todo esse processo com a minha fé. Então, em última análise, o budismo Nichiren Daishonin é baseado na fé, prática e estudo.
É isso que nós temos que ter em mente. A nossa vida só atingirá a iluminação se eu conseguir, de forma equilibrada, manter a minha fé, a minha prática, a recitação do Daimoku Nam-myoho Renge-kyo, a oração principal, com a oração suplementar, o Gongyo, que também é uma recitação, só que do Sutra do Lótus, compilado, e mais o estudo. Por que o estudo é fundamental no budismo? É para entender a minha vida, a sociedade em que eu estou inserido, e por que a minha vida varia tanto ao longo da minha existência. Ora eu estou feliz, ora eu estou alegre. Ora a sensação que eu estou num beco sem saída, ora a sensação que eu estou com as rédeas da minha vida na mão. Ora eu avanço na prática, ora eu retroajo na prática. Ora eu ajudo as pessoas, ora eu afasto das pessoas. Eu tenho que entender esse movimento, indas e vindas, avanço e retrocesso. O estudo é fundamental para isso. A prática é para elevar nosso estado de vida, é para atingir a nossa iluminação na presente forma que nós nos encontramos. Só que eu só acesso isso pela minha fé. Então o budismo é razão, o budismo é lógica. Por isso que o budismo assegura: se você tiver uma fé convicta, fizer a prática de forma correta e estudar o budismo na profundidade que ele exige. Profundidade aqui, pessoal, não é no sentido de uma coisa inatingível, hiper, mega profundo. A profundidade é porque é místico a coisa. Não tem como eu explicar com palavras. Igual eu explico camisa de manga comprida, todo mundo entende. Camiseta regata, todo mundo entende. Eu não preciso estudar para mim explicar para uma pessoa de que forma que é uma camisa de manga comprida, de que forma que é uma camiseta regata, de que forma que é um chinelo. Eu não preciso estudar para isso. Isso já está na nossa cultura. Agora, a minha vida, o mecanismo que funciona a minha vida, o que rege a minha vida. Aí eu preciso do estudo para me entender isso. É o que é muito costumeiro na gente. Principalmente quando nós estamos começando. A gente começa a praticar, começa a vir os benefícios, e chega uma hora que trava. A gente não consegue mais avançar. Por que isso aconteceu? Eu tenho que estudar para me entender isso. Por que tem momentos que eu penso em desistir? Não vou mais fazer isso. Tem lá uma explicação para isso. Dentro dos estudos, dentro das orientações, tem. Tem até um Gosho. Gosho são as cartas de orientações escritas por Nichiren Daishonin. Para todas as pessoas. Ele escreveu para todas as pessoas naquela época. Século XIII da nossa era. Então, Nichiren Daishonin, ele conseguia dialogar com as altas autoridades japonesas como a pessoa mais simples, mais leiga que existia dentro do Japão. Por isso que tinha orientações para toda essa galera. Só que ele tinha algumas orientações no Gosho que é universal. É para todas as pessoas, sem exceção. Uma assim que é bem emblemática é essa. Quando a gente, entre aspas, começa a duvidar
que é impossível atingir a iluminação, que o meu sofrimento é muito grande, eu não vou conseguir transpor esse sofrimento, eu não vou conseguir avançar na minha prática rumo a essa iluminação, eu não vou atingir nunca essa felicidade absoluta, eu não vou conseguir nunca elevar meu estado de vida. Tem uma orientação no Gosho que ele fala: o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Olha bem, o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Na verdade, o que está lá no parágrafo desse Gosho é: os devotos do Sutra do Lótus têm a sensação de que vivem num inverno incessante, mas o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Vamos trazer isso para a nossa vida. O devoto do Sutra do Lótus, ou seja, o praticante do budismo Nichiren Daishonin, ele tem a sensação de que ele vive em um inverno. Está tudo parado, está tudo estagnado. É um frio incessante. Eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho coragem para nada. Eu não consigo dar um passo devido ao frio. Mas olha, o inverno nunca falha em se tornar primavera. Essa vida minha, sofrida, estagnada, que eu não consigo dar um passo rumo a essa felicidade, rumo a essa transformação interior. Se eu continuar praticando esse budismo de forma correta, não vai tardar. A minha vida vai se tornar uma primavera, com flores, com felicidade, com beleza, com clareza. Mas eu não posso desistir. Mesmo sem saber quando e como minha vida vai transformar, ela vai ser transformada. Por que eu sei disso? Porque o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Não tem como do inverno pular direto para o verão, ou o ano inteiro no inverno. Isso é impossível. Então não tem como a minha vida sair do incessante sofrimento para a felicidade absoluta, ou ficar o sofrimento inteiro na minha vida. Não tem como. Essa é a convicção que eu tenho. O inverno nunca tarda em se tornar primavera. O que está ruim nunca tarda em se tornar bom. Aí vocês devem estar se questionando: mas eu vivo uns momentos de alegria e a maioria do tempo de tristeza. Aí é que entra a lei mística, causa e efeito. Então, se eu estou desfrutando de uma felicidade absoluta, está tudo beleza, qual a causa que eu estou fazendo? Eu estou agradecendo pela vida que eu estou tendo? Eu estou ajudando as outras pessoas? Eu estou divulgando, propagando esse budismo para as outras pessoas? Se eu não estiver fazendo nada disso, eu estou fazendo uma causa, que lá na frente vai me trazer um efeito. E aí as pessoas não entendem causa. O negócio é a gente fazer a causa. Por quê? Porque é o efeito que vai dizer se a causa que eu estou fazendo é positiva ou negativa. Se eu receber um efeito negativo, eu estou fazendo causa negativa.
se eu recebo um efeito positivo, que no budismo a gente chama de benefício, eu estou fazendo uma causa positiva. Causa positiva, um exemplo ilustrativo, ajudar as outras pessoas. Participar ativamente dessa religião que eu abracei. Não me acovardar diante dos problemas. Transpor os obstáculos que estão aparecendo na minha vida. E se manifestar um efeito muito pesado de forma negativa na minha vida, isso é o quê? Um karma que manifestou. Então cabe a mim o quê? Aceitar esse karma, ou seja, vestir esse karma. Eu aceito, está na minha vida, eu aceito. E simultaneamente agora eu vou fazer o quê? Transformar ele, erradicar ele. Então, o inverno, o sofrimento, o karma que está manifestado na minha vida, negativo, eu, através dessa prática da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, simultaneamente, eu vou transformar o positivo. E como que eu sei que eu vou transformar o positivo? Porque eu sei que o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Isso é essa convicção que eu tenho que ter. Mas isso tudo eu posso apalpar, eu consigo ver? Não. Não consigo apalpar, não consigo ver. Aonde que entra aí essa certeza que esse inverno nunca tarda em se tornar primavera? É a minha fé. Então, o budismo Nichiren Daishonin, a base dele é a fé. E a fé no quê? Nessa lei que permeia todo o universo, também permeia a minha vida. Causa e efeito. De forma simultânea, causa e efeito. Causa e efeito. Essa certeza de que minha vida é permeada por causa e efeito é a minha fé. E é com a minha fé que eu vou transformar a minha vida no aspecto que eu quiser. Isso é ou não é profundo? Então vamos lá, seguindo. Daishonin elucida que a lei fundamental de causa e efeito, a qual Sakyamuni despertou e que possibilitou a transformação do sofrimento de todas as pessoas, conduzindo-os ao caminho da felicidade, é o Nam-myoho Renge Kyo. Então vamos colocar assim, esse mantra Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Esse mantra é que de forma mística, eu recitando ele, eu vou transformar a minha vida, eu vou iluminar a minha vida, na presente forma que eu estou. Essa é a lei fundamental para mim atingir a iluminação, a lei do Nam-myoho Renge Kyo. Portanto, o Buda é aquele que personificou a lei fundamental na própria vida. Então, o Buda é a pessoa que pega essa lei fundamental de causa e efeito e personifica, põe na vida. Essa lei, quando eu coloco na minha vida, o que acontece na minha vida? O que muda na minha vida? O que muda na minha concepção? Nada está no externo. As respostas que eu preciso estão no meu interno.
Quando eu não acho resposta dentro do meu interno, eu tenho que fazer o quê? Elevar o meu estado de vida, ampliar a minha visão. Exemplo. Tem um princípio no budismo que fala que desejos mundanos são iluminação. É verdade. Os desejos, aquela coisa que eu quero muito e que é mundano, me leva à iluminação. Exemplo. Eu sempre fui uma pessoa com dificuldades financeiras, beirando ali o limite, o básico do básico. Sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre. Então, assim, qual que é o desejo mundano que me vem no meu coração e na minha mente o tempo inteiro? É me tornar uma pessoa rica, próspera, abundante, financeiramente falando. Esse é o meu desejo. E é mundano. Ter riqueza, ter prosperidade, ter abundância financeira. Não me preocupar mais com questão de dinheiro. Esse é meu desejo. Então eu pego esse desejo mundano e objetivo. Através dessa prática do budismo, da recitação do nome Horen-Kyo, diante do Gohonzo, observando a minha mente, eu vou transformar a minha vida financeira de forma radical. 180 graus. Se hoje eu sou um cara que não tem um centavo no bolso, eu vou determinar que isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Essa falta de grana. Eu vou ter dinheiro suficiente para sanar todos os meus desejos na hora que eu quiser, quando eu quiser e como eu quiser. Eu quero ter uma condição financeira de que se eu passar na porta da concessionária de um veículo automotor e ver um carro que me chamou a atenção, eu vou ter condições de entrar nessa concessionária e levar esse carro para minha casa. Isso é um desejo meu. E esse budismo Nichiren Daishonin, se você praticar da forma correta, ele assegura que esse desejo seu será sanado, ou seja, você vai ter condições financeiras para comprar o carro que você quiser na concessionária. Aí então eu começo a praticar esse budismo. Um ano se passou, nada. 10 anos se passaram, nada. 12 anos se passaram, nada. Eu não consegui concretizar esse desejo. Mas o que aconteceu nesse período de 12 anos? Eu consegui compreender o seguinte: eu não consegui o objetivo, mas eu consegui transformar meu interior. Hoje eu sou outra pessoa. É só eu olhar para trás, esses 12 anos, eu vou ver aquele Getúlio que reclamava 24 horas por dia, negativo, nada ia dar certo. Aquele Getúlio ansioso, aquele Getúlio que cravava tudo. Cravava, exemplo de cravar. Olha bem, a arrogância, a prepotência,
e a covardia daquele Getúlio de 12 anos atrás. Estava num ambiente social com uns amigos. E uns amigos mais ousados, né, convidavam o Getúlio para aproximar de determinadas garotas. O Getúlio já cravava: eu não vou lá nem perder meu tempo, porque o fora é certo. Não, mas peraí. Como é que você tem essa certeza? Você tem que ir lá. Se o fora acontecer, você vai saber por quê. Porque nessas coisas, como a maioria das coisas da vida, são 50%, 50%. Igual falam por aí. O não eu já tenho. 50% já está garantido. Eu vou buscar o quê? Os outros 50%. Dentro desses 50% que me falta, eu tenho 50% de chance de concretizar e 50% de chance de não concretizar. Agora, se eu não for lá, eu não vou nem 50% nem 50%. Ficar no 0%. Isso é limitar o seu potencial de vida. Isso é limitar a vontade de potência sua. Voltando no desejo mundano. Não concretizou o carro. Não concretizou a aproximação das moças lá, das mulheres. Mas o que eu descobri? Que sim, é possível eu adquirir tanto carro como fazer sucesso com aquelas mulheres. Isso é possível. Mas aí a pergunta dos imediatistas de plantão: mas por que nem o carro e nem as mulheres manifestou na sua vida? Essa é a pergunta imediatista da maioria das pessoas. O carro, dois aspectos que eu esqueci de pensar. O primeiro é o que grita para nós: por que eu quero esse carro? Qual que é o propósito desse carro? Eu não sei. Eu simplesmente desejava ele porque eu estava naquela condição de escassez. Esse é um ponto. Outro ponto: espiritualmente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, eu estou preparado para possuir um bem daquele? Isso é uma questão mais aprofundada. A primeira é simples. Qualquer um responde: para que eu quero aquele carro? A segunda já me faz refletir. E aí a terceira, que é um pouco mais aprofundada. Esse desejo de obter esse carro, que eu gostei ao vê-lo na concessionária, ele é o motivo primordial para você ser feliz ou não? Se ele for, eu estou vendo aquele carro como fim. Depois que eu conquistá-lo, vai abrir um vazio existencial em mim. Eu conquistei aquele carro, perdeu a graça. Agora, se não, eu estou vendo aquele objeto, aquele desejo, como um meio. Meio para quê? Aí eu descubro qual que é o propósito de eu ter o carro. É por isso que desejos mundanos são iluminação. Eu consegui me iluminar para esse aspecto da minha vida. Eu não obtive o automóvel que eu desejei, mas eu obtive uma sabedoria de como sair dessa condição de escassez material. Eu me iluminei,
Por quê? Porque agora eu descobri o propósito para mim ser feliz. Por isso que fala que quando se ilumina, você começa o processo de sair dessa sofrimento incessante e rumar para a felicidade absoluta. Então, por isso que falo, o Buda é a pessoa que desperta para essas questões. Então, sim, desejos mundanos são iluminação. Eu obtive o carro? Não. Mas eu descobri por que eu queria. Ego. Ostentação. Não faz sentido eu ter um carro daquele. Por quê? Porque está sem propósito. Está sem uma finalidade. Por isso que eu não conquistei. Voltando no exemplo. Conheci o budismo, comecei a praticar o budismo e objetivei esse carro. Uma pessoa que está com estado de vida elevado, uma pessoa que está no processo de iluminação, como que ele vai desejar esse automóvel? Eu quero esse automóvel para que eu possa movimentar da minha casa para as atividades da nossa organização. E nesse trajeto, para ir às atividades da nossa organização, eu posso passar na casa do companheiro A, do companheiro B, do companheiro C, do companheiro D e oferecer carona. Serão, além de mim, mais 4 pessoas que irão para essa mesma atividade da organização. Serão 4 pessoas que eu ajudei. Que talvez o que faltava para elas irem participar das atividades da nossa organização era o transporte. E eu estou oferecendo. Por quê? Porque eu sou grato pelo objetivo concretizado graças ao exercício da prática do budismo Nichiren Daishonin, da minha prática do Dharma. Mudou a lógica, mudou o propósito. Se eu desejo ter uma casa ampla, grande, qual que é o propósito? Para ficar lá sozinho, amargando sofrimento? Não. 2 aspectos. Primeiro, eu posso oferecer o espaço da minha casa, que é ampla, confortável, para realizar as atividades pequenas dentro do bloco onde eu estou inserido. Ou tornar a minha casa um dos blocos da minha organização. E ao minha casa tornar um bloco da minha organização, eu posso convidar os vizinhos para irem participar dessa atividade, conhecer o budismo que eu pratico. E aí aquela coisa mais materialista da coisa. Meus vizinhos que me conheceram numa condição A menos, ao entrarem na minha casa, vão me ver eu numa condição A mais. O que vai vir na cabeça deles? De forma inconsciente. Poxa vida, esse tal de budismo transforma mesmo, igual ele está falando. Eu conheci ele há 10 anos atrás. E olha a casa que o cara reside hoje. Então, a prova real da transformação do budismo. A casa do cara. O carro que o cara possui. De novo, a pessoa passa a desejar isso que eu obtive através do meu esforço, da prática correta, etc, etc. E a pessoa passa a desejar essas coisas que ela viu agora, de forma real. Que o budismo proporciona isso para as pessoas.
Isso passa a ser o desejo mundano delas. Só que no processo para adquirir isso, haverá a transformação dessas pessoas também. Elas vão descobrir qual o propósito de vida delas. Elas vão descobrir quais as finalidades de se obter esses desejos que elas estão desejando. E elas vão transformar a vida delas na presente forma em que se encontram. Isso é o papel do Buda, iluminar a vida dele e iluminar a vida das pessoas que estão a seu redor. Esse é o papel do Bodhisattva da Terra. Então, seguindo. Ao descobrir a lei que permeia o universo e a vida, e que isso está no interior da própria vida, eu me ilumino, né? Eu sou aquele que personificou, eu sou aquele que despertou, aquele que iluminou. Eu sou um Buda. Qual que é o significado disso tudo? O significado disso tudo é que, primeiro, a lei fundamental que permeia todo o universo e também permeia a minha vida é difícil de entender. Por isso eu uso essa palavra místico. Não tem como eu explicar com palavras. Ela é muito complexa. Mas eu tenho como utilizar outros meios para que a pessoa entenda que tudo aqui é regido pela lei, que rege esse universo inteiro. Mas essa mesma lei que rege esse universo inteiro, ele existe no interior da minha vida. Tem como eu explicar isso para as pessoas? Embora a complexidade, vai haver muita resistência, né? Desde as mais banais, né? A gente abrindo um diálogo ali, que eu sou budista. Qual que é a pergunta mais banal da pessoa com quem você está dialogando? Qual que é o seu Deus? Aí você fala, o meu Deus é essa lei mística que rege todo esse universo. Então você não acredita em Deus? A lei mística rege o universo, rege a minha vida. Aqui não é Deus. Aqui é lei fundamental que está no universo, que está na minha vida. Então a pessoa já descobriu que eu tenho uma outra concepção de Deus. Eu não estou aqui para saber ou para tentar contra-argumentar ou para tentar convencer as pessoas que o Deus dela está errado e o que tem que prevalecer é essa lei que permeia tudo e a todos, inclusive a nossa vida. Não. A ideia primordial minha é de dialogar com a pessoa. Shakubuku. Falar sobre o budismo. E o budismo, ele inicia quando Sakyamuni entende que a lei que rege todo o universo é a mesma lei que rege a minha vida. Nasce o budismo. Nasce esse outro entendimento acerca do mundo. Não tem nada com Deus. É que as pessoas elas estão tão preocupadas
nessa autoafirmação de que o Deus dela, isso, mesmo que de forma inconsciente, mas é isso que ocorre, que o Deus dela é o verdadeiro. Os outros não são verdadeiros. O budista não tem essa preocupação, porque ele tem um outro entendimento, uma outra coisa. Por quê? Porque o budista, ele entende que não tem nada no externo. Tudo se resume ao meu interior. Se meu interior está impuro, o meu externo é impuro. Se meu interior está puro, o meu exterior está puro. Exemplo: se eu vivo num incessante sofrimento, que eu não sei qual que é a causa de que me levou a isso, eu só consigo olhar lá fora com esse sofrimento. Tudo que está aqui, eu reflito lá fora. Ansiedade, desespero, sofrimento, indignação, ira, avareza, cobiça, soberba, arrogância, estado de vida baixo, impuro, escuridão, ilusão fundamental acerca da vida. Quando eu consigo essa transformação interior, que no budismo a gente chama de revolução humana, o que reflete lá fora? Meu equilíbrio, a minha paz, a minha esperança, a minha simplicidade. Eu não sou nada, pelo contrário, eu busco o meu desenvolvimento, eu busco avançar cada dia. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã, se eu tiver oportunidade, eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Essa é a preocupação do budista, do praticante do budismo Nichiren Daishonin. Nesse processo de avanço, de romper os obstáculos, de avançar, de me desenvolver enquanto ser humano melhor, de atingir essa iluminação, eu tenho que ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa é a minha preocupação. De criar novos valores para essa sociedade. Porque eu sei que quando a pessoa conseguir cessar o sofrimento, conseguir fazer essa limpeza interior e se tornar uma pessoa pura, o externo dessa pessoa fica puro. E isso, nem uma, nem duas, nem 10, nem 100, nem 1000, nem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões de pessoas, eu vou fazendo a pacificação desse planeta Terra. Por quê? Porque esse número de pessoas vão começar a refletir o que está nelas, que é o quê? A paz interior, a iluminação. Isso vai reverberar no planeta inteiro. Ele vai ser pacificado. Essa é a nossa missão. A ampla propagação. O Koseirufu, a paz mundial. Pacificar o planeta Terra inteiro. Essa é a nossa missão. Para isso, eu tenho que ter fé de que eu transformei minha vida e vou transformar a vida, ou ajudar a transformar a vida das pessoas que estão à minha volta. Trabalho de formiguinha, Shakubuku. Esse dialogar com as pessoas, isso é Shakubuku. Só que dialoga com um, dialoga com outro, dialoga com outro, dialoga com outro, dialoga com outro. Quando eu olhar dentro do local que eu estou inserido, eu fiz a minha ampla propagação.
E a outra pessoa que eu ajudei vai fazer a mesma coisa. E a outra que ela ajudou vai fazer a mesma. Quando a gente vê, vai vir uma onda, uma ampla propagação. Aí a paz mundial vai se instalar no mundo. Então, assim, esse é o propósito. Esse é o significado da prática do budismo Nichiren. Nesse primeiro momento, eu não quero convencer ninguém de que eu estou com a verdade e vocês não estão. Nesse primeiro momento, eu quero dialogar com vocês e sinalizar que existe um mecanismo, uma ferramenta que transforma o meu interior de forma radical. Eu sou prova viva disso. Meu interior foi transformado de forma radical. Pena que as pessoas não têm a visão de raio-x para elas verem a transformação. Mas eu procuro me esforçar ao máximo, através da minha postura, das minhas atitudes, da minha fala, essa transformação para as pessoas. Só que isso eu só obtive com, num primeiro momento, desejo mundano. Eu desejei uma coisa. Essa coisa até o presente momento não se concretizou. Mas houve essa consciência da transformação interior da minha pessoa. Mas eu desisti do desejo? Não. Eu me desafio todo dia a concretizar esse desejo. Só que agora eu estou com um propósito. Agora eu estou com uma percepção do que eu vou fazer quando esse desejo meu concretizar. Que era completamente quando eu lancei pela primeira vez. Assim que eu vim a praticar o budismo. É isso que muda. Um desejo que era meu, mundano meu, eu consegui ampliar ele. Eu descobri qual é o propósito. E aí, enquanto esse dia não chega, esse objetivo, esse desejo meu não concretiza na minha vida, eu estou agindo para que esse dia chegue. Lembre quando eu falei, se eu estou preparado emocionalmente, fisicamente, mentalmente para vivenciar esse desejo? Não. Por isso que ele não concretizou ainda, mas ele vai concretizar. E nesse meio tempo eu estou agindo para transformar ainda coisas que têm que ser transformadas na minha vida. Só que nesses últimos 12 anos, eu descobri que o processo vai mais rápido se eu começar a fazer o quê? Ajudar as outras pessoas que estão ao meu redor. Os companheiros de prática e as pessoas que não praticam. Esse é o processo. Não que eu esteja com pressa, porque agora eu tenho consciência de que eu tenho que me preparar, eu tenho que elevar meu estado de vida para receber, para administrar esse desejo, para colocar em prática o propósito de quando eu concretizar esse desejo. É isso que muda. Por isso que falo, se atinge a iluminação na presente existência, na presente forma que você se encontra. Eu continuo Zé Ruela. Eu continuo, não mudou patavinho. Não teve nada de transcendental, nenhuma entidade baixou, nada disso. O que mudou? O interior. Isso que mudou.
percepção que eu tenho do mundo mudou. Hoje eu sou uma pessoa esperançosa. Hoje eu sou uma pessoa que, quando eu olho o horizonte, eu vejo aonde eu quero chegar. Independente disso aqui. Guerra não sei aonde, partido não sei do que, discussão não sei sobre o que, não sei o que lá. O objetivo, a missão. É isso que eu estou focado. E a esperança de que eu vou transformar. Eu me desafio a cada dia a transformar. Não transformei hoje, mas amanhã eu terei a possibilidade de continuar nessa materialização desse desejo. Lembra que o inverno nunca tarda em se tornar primavera? Era isso, pessoal. Valeu, um abraço.